Olá, olá, bom dia. Chegamos um pouquinho atrasada para a nossa live, mas ainda em tempo. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma das objeções, digamos assim, né? Uma das grandes dificuldades que eu vejo em quem quer prestar concurso, que é ter vontade de estudar, mas não consigo, né? Não sei se vocês conseguem me ouvir bem, me avisem aí se o som está saindo direitinho. Enquanto eu espero vocês me darem esse retorno do áudio, porque da última vez deu ruim, né? Bom, tá bom, ótimo, obrigada, André. Vamos lá, vamos conversar hoje um pouquinho sobre esse tema, né? Tenho vontade de estudar, mas não consigo, né? Muitas pessoas, eu vejo muita gente que vem me procurar. Eu quero estudar para concurso, eu quero mudar de vida, eu quero sair do meu trabalho atual, é muito estressante, é muito cansativo. Mas o que você me indica, né? Me dá uma dica, tal, e eu dou a dica e eu vejo que a pessoa não vai, não desenrola, não consegue deslanchar ali no estudo dela, né? Na preparação. E eu consigo imaginar vários repertórios, né? Nunca recebi um feedback de volta do porquê, né, que a pessoa não continuou, enfim. Mas, pela minha observação, assim, do que as pessoas falam, do que elas fazem, de como elas se comportam, eu trouxe esse tema para a gente abordar isso e eu vou tentar ajudar você. Tem vontade de dar para o concurso, mas não consigo, mas não consegue, né? Mas tem essa dificuldade de ir lá deslanchar. A gente vai falar um pouquinho do que pode te atrapalhar, de como você vencer essas dificuldades e criar aí a sua rotina, o seu hábito de estudos, começar a sua preparação e em breve ter aí a sua aprovação no tão sonhado concurso, no tão sonhado cargo dos seus sonhos. Bom, meu nome é Fernanda, para quem não me conhece, acho que todo mundo que entrou aqui já me conhece, mas talvez quem assista esse vídeo gravado depois não saiba. Meu nome é Fernanda, eu sou analista judiciário do TRF3, né, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo. Fui aprovada no meu concurso público em 2014, se eu não me engano. Estou lá desde então não, né? Demorei um bom tempo para ser nomeada, mas é o cargo que eu sempre desejei, né? Ser analista, de fazer análise de processos, de fazer minutas de despachos, decisões, enfim, é algo que eu gosto muito de fazer, então estou no cargo que eu sempre desejei. Lutei muito por isso, né? Tive uma trajetória muito grande aí de preparação, entre muitos desacertos, muitos erros, até encontrar o caminho certo ali de acerto, que eu conseguisse chegar nesse resultado positivo e aí realizar o meu grande sonho e mudar tanto a minha vida como realmente, de fato, mudou, né? Claro que muitas coisas não mudam, mas outras consideráveis sim. Bom, o que a gente vai começar a falar aí sobre esse concurso, sobre essa história de tenho vontade de estudar, mas não consigo. Primeiramente, a gente precisa ter em mente uma clareza do objetivo, né? Se você realmente deseja prestar um concurso público, a gente tem que imaginar que tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que a gente deseja de mudar de vida, de ter uma conquista, seja ela qual for, a gente precisa se esforçar para isso. A gente tem um processo, muitas vezes um processo muito dificultoso, né? Quanto mais difícil o seu desejo, quanto mais alto é o seu sonho, mais o trajeto é longo, né? Mais a escada é alta, mais degraus você tem ali para subir, para escalar, até alcançar o seu objetivo, o seu grande sonho. Então, quando a gente pensa no concurso público, também é isso, né? Passar no concurso público não é fazer uma prova de colégio, não é fazer uma prova de faculdade, tirar uma nota boa e pronto, passei. A gente tem que pensar que existe um conteúdo programático, né, muito grande. Existem matérias, muitas matérias que você precisa dominar para chegar ali na prova e ter um bom resultado. Você tem que pensar também que existe uma grande concorrência, né? Existem muitas pessoas buscando, desejando o mesmo objetivo que você. Então, você tem que vencer a objeção ali, a dificuldade do estudo em si, de dominar a matéria e a dificuldade de ultrapassar os seus concorrentes, né? De conseguir um resultado muito mais alto do que eles para poder garantir ali a sua vaga, o seu lugar no que você sempre desejou, no que você sempre buscou. Então, primeiro, você precisa ter uma clareza desse objetivo, né? Tá, eu quero chegar lá, eu realmente quero prestar um concurso público, eu realmente quero
tudo isso que o cargo promete, né? Um cargo público, geralmente uma estabilidade maior, a segurança do salário no final do mês, né? Um plano de saúde. Eu realmente gosto dessa profissão, eu quero trabalhar com isso. Então, ter isso muito claro na sua mente para você poder assumir todo o processo do caminhar, todo o processo do seu planejamento, da sua preparação para chegar lá. Né? Se você não tem essa clareza de objetivo, se é uma coisa que me falaram para eu prestar, eu vi que alguém prestou e foi legal, acho que eu quero isso também, mas eu não estou tão disposto assim a enfrentar tudo que precisa ser enfrentado para alcançar esse objetivo, aí a gente tem um primeiro obstáculo, né? Uma primeira dificuldade. Talvez estudar para concurso público, né? Um cargo público não seja o ideal para você, né? Então você tem que ter isso em mente. Ser empreendedor, por exemplo, não é uma coisa para todo mundo, né? Nem todo mundo tem esse feeling do empreendedorismo, nem todo mundo tem essa dinâmica, né? Essa coragem de assumir todos os riscos que é empreender, especialmente num país como o nosso, no Brasil. Então, a gente tem que separar isso, né? O que é viável para você e o que não é, tá? Será que empreender é legal? Ok, vou por esse caminho. Não, mas eu quero concurso público. Então, assuma, né, todos os ônus que isso tem até você chegar lá, né? Então, você tem que ter essa mente responsável, consciente de que você precisa estudar, você precisa se dedicar, você precisa abrir mão de muita coisa para alcançar o seu objetivo, né? Você precisa assumir e dar conta de tudo aquilo que uma preparação exige de você. Né? Se a gente pensar, por exemplo, num atleta olímpico profissional, eu amo natação, eu quero ser nadador, quero ir para as Olimpíadas, né? Que legal, né? Subir lá no pódio, nadar, ir para outro país, competir, que legal, né? Não é só o bônus, né? Para a pessoa chegar nesse estágio, ela vai ter que passar por uma grande caminhada ali, uma grande trajetória de preparação ferrada, assídua ali, né? Ferrenha, desculpa que eu queria dizer. Assíduo ali, com muita dedicação para chegar lá. Então, ela vai ter que treinar todos os dias, acordar cedo, dormir cedo, ter um regramento de alimentação, um regramento de preparação, de treino da natação, de outras atividades, outros exercícios que complementam isso também, até ela poder chegar nas Olimpíadas, achar um patrocínio, enfim, é um complexo de coisas para estruturar um atleta chegar lá e realizar o grande sonho dele. Então, imagine que você está estudando para concurso, você também tem que ter essa consciência, né? A vida não é fácil para ninguém. Para você chegar lá, você precisa da sua dedicação, uma dedicação em um estudo, uma preparação estratégica, onde você vai abrir mão de muitas coisas, vai se dedicar até poder realizar o seu sonho, tá? Até poder chegar lá no seu concurso, ser aprovado, vir a sua nomeação, você tomar posse e poder, então, exercer a sua função que você escolheu, tá? Espero que seja uma função muito legal, como a minha é. Então tá lá, temos clareza do objetivo. Realmente é isso que eu quero, realmente eu quero passar por todo esse processo para conseguir a minha aprovação lá no meu concurso público. Ok, a gente tem uma primeira etapa aí concluída com sucesso, é a clareza do objetivo. Mais ou menos. Essa clareza do objetivo, a gente precisa de um outro fator aí importante, essencial, não é o tema, o grande fundo dessa conversa que a gente está tendo, mas é muito importante que você tenha desde então, que é escolher qual cargo você quer. Tá bom, eu quero um concurso público, mas existem vários, né, inúmeros, um leque muito grande, muito gigante de concurso público que a gente tem hoje no Brasil, muitos cargos, muitas funções que você pode ocupar, executar. E aí você pensa, qual que é a sua formação, né? Você se formou em Direito, você se formou em Veterinário, você se formou em Administração, você se formou em Engenharia, enfim, você vai pegar aquilo, a base da sua formação, eliminar ali, né, focar os cargos que tem naquele sentido. Vou voltar um pouco a conversa para a área jurídica, que é a minha área de formação, então eu posso falar com um pouco mais de convicção, de autoridade em relação a isso. Chegamos lá, tá bom, me formei em Direito, estou na área jurídica, um leque gigantesco de opções que você tem. Você vai estudar para um cargo para um concurso de tribunal, você vai estudar para um concurso de Ministério Público,
um concurso de advocacia pública? Não, eu quero uma coisa mais simples, vai estudar para uma área administrativa de algum órgão público qualquer que a formação em direito te proporciona isso. Você vai ter que pensar nisso, né? Onde você quer trabalhar, né? Qual cargo você quer exercer. Ah, tá bom, vou estudar para um tribunal. Qual tribunal? Que tipo de tribunal? É um tribunal do trabalho, um tribunal regional federal? É um tribunal do estado, né? Eliminar, né, ter isso na sua mente de qual área, né? Eu me identifico mais com o direito do trabalho, eu me identifico mais com os casos que existem na justiça estadual, me identifico mais com os casos que existem na justiça federal. Você vai fazendo essas eliminações até encontrar ali o seu cargo específico, tá? Não, eu quero ser juíza federal. Beleza, então você tem um ponto de objetivo ali, o seu ponto está bem fixo, bem determinado, né? Então o seu objetivo está bem claro na sua mente. Você quer passar no concurso público, você está disposto a trilhar esse caminho, a se esforçar, a se dedicar, a fazer o que precisa ser feito, abrir mão do que precisa ser aberto mão, tá? Para chegar exatamente nesse cargo, que é o cargo dos meus sonhos, né? Tenha isso em mente, porque isso vai definir para você, isso vai ser importante na hora de você definir as estratégias de estudo, na hora de você definir o seu planejamento de estudo, na hora de você definir quais concursos similares você pode fazer como treinamento, o que você vai estudar, o que você não vai estudar, tá? Então isso vai te facilitar o seu processo ali para chegar nesse grande sonho. Ok, escolheu lá o seu objetivo, né? Definiu que você quer passar no concurso público para cargo X. A gente pegou como exemplo aqui o cargo de magistratura federal, tá? Juiz federal. Ok. Olho para o meu caminho que eu tenho à frente para chegar lá, eu vejo obstáculos. Aí a gente entra de fato no tema. Tenho vontade de estudar, mas não consigo. Por que você não consegue? Né? A gente precisa fazer essa reflexão. Você vai precisar fazer esse autoestudo de identificar o que te atrapalha, né? O que te impede. Tá, eu tenho vontade de estudar, mas eu não consigo. Tá, por que você não consegue? Qual que é a sua dificuldade? Você não se motiva o suficiente? Você desanima? Você não tem concentração? Você não tem foco? Você se incomoda de ficar sentado por longas horas, ou de frente para o seu livro, de frente para o seu computador estudando? Você não tem material de estudo? Você queria fazer um cursinho, mas não tem dinheiro para bancar um cursinho? Você fica ansioso demais durante o seu estudo, quando você senta para estudar. A gente precisa entender o que te bloqueia, quais obstáculos estão no seu caminho para você conseguir dar o primeiro passo, que é estudar, que é o primeiro passo da sua preparação, a base dela, né, digamos assim, que é o estudo consciente, o estudo com estratégia, mas basicamente o estudo, né? O que te impede? O que te atrapalha a você sentar e estudar? Tá? Aí a gente pode alinhar alguns pontos aqui com o que eu falei anteriormente, né? Às vezes, eu fico desmotivada, eu não consigo, eu sento e olho aquilo, eu acho chato, eu não me interesso pela matéria que tem ali para eu estudar, aí eu começo a dispersar, começo a pensar em outras coisas, aí eu fico ansiosa porque eu me dispersei, eu tenho que estudar, eu volto, me esforço para estudar, mas aquilo é chato, fica mais chato ainda porque eu me forcei a voltar para lá, né? E a gente pensa, mas será que o concurso público realmente é para você? Será que o cargo que você escolheu realmente é o cargo que você gosta, que você tem afinidade com a matéria ali, na hora de você trabalhar com isso? Você precisa identificar isso já estudando para esse cargo, para esse concurso, né? Então, a importância é essa, de você identificar os obstáculos que tem no seu caminho. Se é um obstáculo físico, se é um obstáculo material, se é um obstáculo emocional, você fica ansioso, se é um obstáculo mental, você se dispersa, você não tem capacidade de se concentrar, se é um obstáculo de crenças limitantes, porque você já chega para estudar para concurso pensando, mas será? Tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente que está estudando há muito mais tempo, eu nunca vou passar. Então, você começa a se sabotar, a se boicotar para não passar nesse concurso. Então, você já sabota o seu próprio estudo, fala, poxa, eu já
já tô velha, não vai dar, não tem nada, não sei se eu consigo, não sei se tem a ver comigo, não sei se isso realmente é para mim. E aí você começa a alimentar crenças que te limitam, né? Ideias assim que te limitam, né? Sempre pensa que sempre vai ter alguém à sua frente, sempre vai ter alguém que estuda há mais tempo que você, mas essas pessoas também começaram de algum ponto. Você também precisa começar de algum ponto. Então comece desde já. Comece hoje, não deixe para amanhã, não fique pensando no que o outro já fez além de você, né? A concorrência existe no concurso público, mas é importante que você não fique pensando nisso no antes, tá? Não fique focado, tão preso a isso. Saiba que isso existe. Para que isso te motive, para que isso te incentive a você dar o seu melhor, a você ir lá, avançar, estudar, fazer o que precisa ser feito, elevar, subir o nível ali da sua preparação, dos seus estudos, do seu conhecimento, para você ter uma boa aprovação, ali, um bom desempenho na sua prova, tá bom? Se tiverem dúvidas, tá, sobre o tema, pode ir mandando aí para mim que eu vou respondendo. Tá, a gente pensou nisso. O que que te impede de estudar? Porque estudar é o passo essencial de uma aprovação ali no concurso público, né? Você tem que pensar, tá, eu não estou conseguindo fazer o básico, o que que está me impedindo de fazer isso? Identificar esses obstáculos e daí então identificar uma forma de eliminá-lo, né? De tirar esses obstáculos do seu caminho para você poder trilhar ali em direção, em rumo ao seu sonho, ao seu objetivo. Como que você faz isso? Você vai buscar estratégias, claro que isso vai depender muito do tipo de obstáculo que você tem. Vou pegar como exemplo, ansiedade, né? Um obstáculo emocional aí, que eu acho que foi uma coisa que existiu muito para mim, quando eu estava estudando para o concurso, que me atrapalhou bastante por longos anos. E tá bom, o que me atrapalha? Eu fico muito ansiosa, né? Quando eu pego ali meu livro para estudar, quando eu pego o material, qualquer que seja, assistir uma aula, eu começo a ficar agoniada, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ver quanto que ainda falta para eu terminar de estudar naquele dia, né? Quanto falta para bater minha meta, o quanto que falta do edital ainda, quanta matéria eu ainda tenho para estudar para poder fechar o edital. Aí tem que revisar, não tem que revisar, a gente falou bastante de revisão na última live, na última aula. Então, você começa a ficar ansiosa. Eu tinha muito isso quando eu estudava para concurso. Eu estudava por livro, né? Tanto Vademecum como Lei Seca, como algumas doutrinas, algumas sinopses de algumas matérias que eu sentia mais dificuldade. Então eu pegava aquilo ali, começava bem no comecinho, eu lembro que eu estudava apenas pela lei, eu abria o Vademecum e, sei lá, tinha 3, 4 horas de estudo. E aí eu olhava o edital e falava, nossa, tem tais coisas para eu estudar ainda. Aí começava a contar quantas páginas faltava para eu terminar de estudar. Aí começava a dividir, né? Eu consigo ler tantas páginas por hora. Quantas páginas ainda faltam, quantas horas eu ainda preciso para poder estudar toda a matéria. Eu ficava muito ansiosa com isso, de querer fechar o edital, né? Eu tinha muito essa pilha de preciso estudar tudo, né? E para chegar na prova que só vou passar se eu estudar tudo. Então eu já criava uma crença limitante ali na minha cabeça também com a minha ansiedade. E isso me agoniava, né? Porque toda hora eu parava, ficava olhando, aí começava a dispersar, começava a pensar no quanto que faltava, no que eu já tinha estudado, se eu ia dar conta, se eu não ia dar. Então isso por muito tempo eu mantive esse hábito, tá? A ansiedade me atrapalhou nesse sentido. E eu demorei muito até poder identificar que aquilo ali, né, aquela atitude, aquele comportamento, aquele hábito era gerado pela minha ansiedade, aquilo me atrapalhava. Comecei a me identificar como uma pessoa ansiosa, comecei a perceber isso, mas eu sou uma pessoa muito lenta, né? Eu demoro muito a resolver um problema, né? A achar uma solução, resolver, fazer algo, executar, dar o ponto de partida, assim. Eu sempre fui mais lenta em todos os sentidos, tá? Da minha vida. Então eu fiquei com aquela coisa da ansiedade por muito tempo, né? O que eu podia fazer, o que eu não podia, e fiquei com aquilo, né? Sou ansiosa, ok, levei isso por muitos anos. Quando eu
fui aprovada no meu concurso, né, quando tiveram 2 viradas de chaves para mim, que foi revisão, que eu falei na última aula, e a meditação, que eu comecei a aplicar. Né? Na época não se tinha tanto conhecimento de meditação quanto se tem hoje, né? Não se tinha tanta informação, as pessoas não falavam tanto. Já tinha ouvido, né, alguma matéria, alguma reportagem na televisão, alguma coisa assim, falando da importância da meditação para quem é ansioso. E eu fui atrás disso, né? Fui buscar uma solução para minha ansiedade, fui buscar uma técnica de como meditar. Né? Se eu jogava no Google naquela época, eu não tinha mais a resposta. Né? E aí fui estudando, lendo, buscando, achei uma coisa ali, achei outra ali, juntei tudo e fiz a minha própria metodologia de meditação, que era uma porcaria, diga-se de passagem, tá? Não recomendo. Né? Recomendo que você busque um professor que possa te ensinar isso. Né? Existem várias metodologias e é importante que você siga uma única metodologia, tá? Mesmo eu dou aula de meditação, mas mesmo que não seja o que eu ensine, tem gente que faz meditação transcendental e acha fantástico, é incrível. Ok, mas que você siga aquela linha ali, porque isso é muito importante, não ficar misturando, porque isso vai virar uma bagunça na sua cabeça. Então, a meditação, que é a ideia é você manter a sua mente limpa, manter a sua mente mais focada, você mistura tudo isso e acaba não tendo esse resultado que a meditação te permite. Então, comecei a fazer meditação, apesar da mistureba, apesar de não indicar, mas o fato de me dedicar um tempo do meu dia. Eu lembro que eu fazia 20 minutos todos os dias antes de começar a estudar, pensando que eu era uma pessoa que só estudava, né? Eu não trabalhava nessa época, então eu tinha dedicação integral aos estudos, digamos assim. Então, 20 minutos por dia era um tempo razoável ali que eu tinha, ainda era pouco, tá? Para quem só estudava. Mas eu fazia 20 minutos de meditação todo dia antes de estudar. Então, o fato de parar todos os dias e me concentrar em algo, né, mesmo não tendo uma técnica bem orientada para isso, mas isso me permitiu reduzir ali a minha ansiedade. Eu comecei a equilibrar isso, comecei a manter minha mente mais focada, mais concentrada, mais limpa. E isso me ajudou bastante no resultado que eu tive. Ou seja, eu identifiquei a minha ansiedade, eu identifiquei o obstáculo ali que me fazia não ter, dificultava, né, o meu processo de estudo. Identifiquei isso, demorei a achar um resultado, mas achei uma solução para isso e apliquei. Né? Então, eu eliminei a questão da ansiedade e foi lindo, incrível, e logo veio a minha aprovação no meu concurso público, tá? Então, identificou o obstáculo que te impede de chegar no seu objetivo, que te impede de estudar, de fazer o básico, o essencial, que é estudar, aí você vai buscar uma forma de eliminar isso do seu caminho, do seu trajeto, para que você possa ver um caminho limpo, tá? Sem sujeiras que te atrapalhem a andar por ele. Você pode, então, ir em direção ali, passo a passo, até o seu objetivo. Como que você vai fazer esse passo a passo? Então, vamos lá. A gente identificou o caminho, o objetivo que a gente quer chegar, né, o destino final. Olhando o destino final, a gente vai identificar o processo, o caminho que a gente quer fazer para chegar lá. Nesse caminho vão existir obstáculos, você vai olhar esses obstáculos, identificar cada um desses obstáculos e eliminá-los, tá? E aí, para você começar a sua caminhada em direção ao cargo, ao sonho ali, objetivo que você escolheu, você vai começar fazendo o planejamento. Pense que tudo aquilo que você quer fazer na sua vida é muito importante que você planeje antes, tá? O planejamento ele pode ser revisto ao longo da sua preparação, tá? Você vai adaptando, você faz um planejamento inicial, conforme você vai estudando, você vai vendo que precisa adaptar uma coisa ou outra ali que não ficou muito legal, né, nesse planejamento, que não deu certo, mudar uma estratégia ou outra, isso faz parte. Mas é sempre importante que você comece por um planejamento. Estava lendo um livro ali contando a história do Phelps, o nadador, que foi o maior recordista de todos, né, na natação nas Olimpíadas. E lá explicava assim, as estratégias dele, né, de como que ele conseguia, não sei se é só por isso, né, mas isso foi uma coisa muito importante
na preparação dele para ser um grande campeão olímpico. O treinador dele passou para ele um roteiro para ele ler todos os dias antes de dormir e assim que ele acordasse, né? Um roteiro que ele chamava de visualizar a prova perfeita, alguma coisa assim. Então ele fazia isso todos os dias antes de dormir, assim que acordava. Então ele tinha um planejamento na cabeça dele de exatamente tudo que ele precisa fazer para chegar no dia da prova dele e ter a melhor prova que ele pudesse fazer, né, na vida dele. Então ele já tinha esse planejamento, né? Isso é uma estratégia de mentalização, a gente pode conversar sobre isso um dia. Mas ele já tinha isso bem planejado na cabeça dele, né? Então todos os dias, quando ele ia treinar, quando ele ia fazer a prova, alguma prova dele, ele chegava e fazia as mesmas coisas. Então ele chegava, passava, né, fazia um nado ali na piscina de 400 a 800 metros, saía, ia para uma salinha, se arrumava, se trocava, sentava numa cadeira sozinho, né, como fala? Colocava uma coisa assim em cada cadeira do lado dele para ninguém sentar perto dele, colocava um fonezinho de ouvido dele, ficava ali até a hora de ser chamado na prova, tirava um fone, depois tirava o outro, enfim. Tinha todo um roteiro, todo um planejamento do que ele tinha que fazer para no dia da prova dele, ele fazer exatamente aquilo e conseguir fazer a prova perfeita que ele visualizou antes tantas vezes. Então isso te mostra já a importância de um planejamento. Para você começar qualquer coisa na sua vida, você precisa planejar, você precisa ter um roteiro de estudos. O que você vai estudar? Tá, escolhi o meu cargo, eliminei os obstáculos, cargo X de juiz federal, que foi o que a gente usou como exemplo aqui mais cedo. Juiz federal. O que exige de matéria para esse concurso? Né? Existe uma carga gigante ali de temas, de matérias que você precisa estudar, que podem cair na sua prova, né? Então você precisa focar naquilo lá. Então você vai usar isso como o seu planejamento, né? Quantas horas de estudo você vai ter por dia, né? Os seus momentos de descanso, o que você precisa estudar, né? Quais as suas fontes, quais os seus materiais de estudo, qual a sua metodologia de revisão, quando que você vai resolver exercícios, quais dias da semana você vai estudar, quais horários, esses horários são variáveis, vai ser o mesmo horário todos os dias, enfim, você precisa ter esse planejamento para já começar o seu estudo. Isso é uma coisa que eu vejo que atrapalha bastante as pessoas que querem estudar, mas não conseguem, né? Por quê? Porque não tem planejamento. Senta na frente do material, sei lá, pega uma lei, pega um livro qualquer, senta que alguém indicou uma apostila, senta e não sabe o que fazer, até que horas que você vai estudar, né? Até qual a sua meta de estudo para aquele dia, né? Até que tanto, até que matéria que você vai estudar naquele dia, naquele momento, né? Vai estudar uma só matéria, vai estudar duas, vai fazer exercícios, né? Resolver questões, vai manter a revisão. A pessoa fica perdida, ela não sabe porque ela não se planejou, ela não se programou para aquilo. Então, quando ela senta ali para estudar, ela fica perdida, ela fica agoniada, e isso bloqueia o processo dela de estudo, de preparação. Então tenha sempre isso em mente. É muito importante você já começar o seu estudo com o planejamento. Então escolher o cargo que você quer, faça um planejamento de estudo estratégico, com consciência, tá? Se precisar de ajuda, peça ajuda a quem possa fornecer isso para você, para quando você sentar para estudar, você saber exatamente aquilo que você precisa fazer. Você precisa estudar, quanto tempo, qual o seu material de estudo, deixa isso já separadinho, preparadinho, para isso não ser uma dispersão para você quando você for estudar. Sobre o planejamento ainda, duas coisinhas que eu acho muito importante de colocar já um planejamento. Primeiro, uma margem de segurança, tá? Então, você se preparar para os imprevistos. Pode ser que você se programe para estudar todo dia 7 horas, 8 horas, 2 horas, enfim. E algum dia, seu cachorrinho vai passar mal, sua mãe vai pedir uma ajuda, uma tarefa de casa que ela não está conseguindo fazer sozinha, que precisa ser feito. O seu carro vai estragar quando você estiver voltando para casa, vai atrapalhar ali o seu horário de estudo. Essas coisas acontecem, imprevistos acontecem. E você precisa ter essa margem de segurança no seu planejamento, para você entender o que fazer quando der errado aquilo que você planejou, né? Se você vai
pular esse dia de estudo, você vai, no próximo dia, voltar lá, né, tentar compensar o que você perdeu, ou você vai prorrogar isso para o próximo dia correspondente àquele estudo, enfim. Então, você precisa sempre ter essa margem de segurança. E o segundo ponto é aplicar pequenas premiações, né? De você poder entender que você concluiu aquilo que você se propôs a fazer. Uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia, que eu fazia quando eu estudava, ainda faço até hoje no meu trabalho, é usar a estratégia do check, né? Vou mostrar para vocês. Eu tenho um planner, onde eu anoto todos os compromissos e tarefas que eu tenho no meu dia a dia. E se você ver aqui, ó, eu sempre dou um checkzinho, um vistinho mesmo, em cada tarefa que eu cumpro, né? Eu anoto aqui quantos processos eu consigo fazer, porque eu tenho metas, né, de processo no meu trabalho por dia, então eu anoto se eu conseguir, se eu não conseguir eu preciso compensar no dia seguinte. E terminei, ali, bati a meta, dou check, fiz a prática do dia, dou check, fui para academia, dou check, enfim, tudo aquilo que eu me comprometo a fazer. Isso é uma forma de premiação para o cérebro, né? Dar esse check e falar, poxa, consegui ali, né? Consigo, sou possível, de você entender a sua capacidade, a sua competência, né? O seu poder de fazer aquilo que você se propôs. Para mim, isso já é uma premiação. Mas pode ser que no começo você sinta, precise de um estímulo a mais para se comprometer a mais com esse estudo, digamos assim, né? Então você tem essa dificuldade para estudar, você acha chato, monótono, sei lá, né? No começo é mais difícil até você pegar o ritmo, né? Então você precisa fazer pequenos passos primeiro, começar com o mais simples, com o mais básico, e aí você vai elevando o seu nível, porque o começo é sempre mais difícil para tudo que a gente faz na vida, né? Imagina só, desde que você aprendeu a andar, nas primeiras vezes que você foi andar, era mais difícil, você precisava se esforçar bastante, entender, seu cérebro precisava entender ali os comandos, a coordenação motora para você dar os passos, você caía. Então, tudo que a gente começa a fazer na vida é mais difícil, né? Depois a gente pega o embalo, pega o fluxo, isso entra no automático ali, né, do cérebro e fica mais fácil. Mas no começo você tem essa dificuldade, talvez você precise estabelecer pequenas premiações para você, né? Poxa, tenho uma meta de estudar 3 horas por dia. Se eu consigo bater essa meta, né? Se eu consigo realmente estudar essas 3 horas por dia, eu vou comer uma sobremesa depois do jantar. Eu vou assistir uma parte ou um episódio de uma série que eu gosto muito, né? Se você não consegue, se você não bate não consegue resolver o seu planejamento ali, finalizar, não consegue bater as suas metas, aí você tenta não se premiar, né? Poxa, esse dia eu não consegui, tá bom, não tenho a minha premiação. Mas deixa essa premiação como um estímulo. Pensando sempre numa premiação maior, grande, extra, que é a sua aprovação do seu concurso. Então pense nisso. Se eu me planejar, se eu cumprir meu planejamento corretamente, seguir o meu caminho, abrir mão das coisas que eu preciso, estudar com estratégia, com consciência, eu vou ter uma premiação grande, maior, que vai ser a aprovação do meu concurso lá na frente. Ainda sobre essas dificuldades de estudar para o concurso. Vamos lá. Uma coisa que é muito importante você ter em mente também se você prefere gastar, ainda sobre o planejamento, se você prefere gastar energia fazendo muita coisa, sem estratégia, sem saber o que precisa ser feito, ou se você prefere gastar um pouco de tempo no planejamento e chegar na hora da execução, você poupar a sua energia, porque você não tem tanta dispersão mental ali na hora de estudar. Então, você planejou, fez a sua estratégia de estudo, o seu cronograma, separou os materiais que você tem para cada matéria, quando você vai resolver questões, quando você vai fazer algum simulado, quando vão ser as suas revisões de estudo. E aí, na hora que você senta, você sabe exatamente o que tem que ser feito. Então, isso já poupa a energia do seu cérebro. E aí você chega na hora de estudar com a cabeça mais limpa e com mais energia. Porque você não vai ter que ficar
gastando essa energia pensando, e agora, o que eu estudo? Vou estudar Direito Civil? Não sei se eu estudo Direito Civil, não vou estudar Processo Civil porque tem mais matéria. Mas penal, eu não sou muito bom no penal, também tenho que estudar penal. Você não fica com essas dispersões, com esse gasto grande de energia. Tá? Isso é uma coisa muito importante do planejamento, que eu insisto. Se você quer começar a estudar, se você sente dificuldade, se você é aquela pessoa que fala, tenho vontade de estudar, mas eu não consigo, o planejamento pode ser o grande diferencial na sua vida. Tá? Então, 2 pontos que eu acho cruciais e muito importantes nessa questão, nesse ímpeto ali de você começar a estudar, pensar nos obstáculos, eliminar os obstáculos para que você possa fazer o essencial e ter um bom planejamento, se planejar antes de começar a estudar, planejar todo o seu estudo, desde horas, tempo de estudo, pausas, material, revisões, questões, etc. Tá? Então, esses são os 2 grandes pilares aí para que você possa, enfim, escolher o seu cargo e falar, agora eu vou estudar e em breve vem a minha premiação. Tá? Então, eu vou deixar aqui, chegando ao final da live, um pequeno passo para você fazer essa semana, tá? Uma pequena tarefinha de casa para você que quer estudar e não consegue. Escolher o cargo que você quer, né? Confiar nisso, na sua escolha, escolher com consciência e falar, assumir para você mesmo. Eu quero isso, realmente eu quero, estou disposto a me dedicar, me sacrificar no que precisa ser sacrificado para conseguir essa aprovação. Depois que você fizer essa escolha, você vai pegar um conteúdo programático do último concurso que teve desse cargo, vai imprimir esse conteúdo programático e vai fazer um planejamento de quantas horas você vai estudar, quando serão as suas pausas de estudo, isso é muito importante. O material que você vai separar para esse estudo, quando você vai fazer as questões, as revisões. Coloque tudo isso num planejamento. Simplesinho, feito à mão, no papel mesmo, coloca lá a princípio que você pode, que você consegue. Pense nisso, tá? O começo é mais difícil, então vai com calma, não fique pensando que você vai estudar 8 horas por dia logo no primeiro dia. Comece com pouco, comece com 1 ou 2 horas por dia. Conforme você vai se adaptando, o seu organismo, a sua mente, o seu corpo vai se conformando com aquilo vai virando uma rotina para você. Você pode, então, talvez pensar em mudar esse planejamento, aumentar a sua carga de estudo, tá? Então, fica aí para você essa atividade dessa semana. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se você tem mais obstáculos, dificuldades aí para estudar, coisas que eu não tenha falado aqui, né, talvez coisas mais pessoais, se quiser compartilhar comigo, me mande uma mensagem, estou aqui sempre aberta, disposta a te ajudar. Quero ver você aprovado no seu concurso público em breve, o mais rápido possível. Se eu puder te ajudar, estou aqui. É isso. Bom sabadão para vocês. Obrigada aí para quem ficou até o final da live. Espero vocês na próxima. Beijo.